Fala, gente, trazendo para a TV Tudo Web mais um programa. E você que está aí também, que tem assunto para discutir aqui com a gente, vem para cá. Liga para 98540 2885. Venha participar dos nossos podcasts. E hoje nós estamos trazendo aqui o Fábio Nani. Ele é um grande engenheiro, né? Mas ele deixou um pouquinho a profissão de lado, que ele já me deu uma entrevista falando de toda a serviço que ele prestou em São Paulo, né? Até essa parte de metrô, que o primeiro metrô, ele fez toda a tecnologia para ele rodar como roda hoje, mas aí nós vamos falar numa outra oportunidade. Hoje nós vamos trazer outro assunto com ele sobre espiritualidade. Fábio, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo em paz. Então, e aí hoje nós vamos trazer, então, algumas coisas sobre o espiritismo espiritualista. Primeiro, eu queria dizer a você, espiritismo é uma coisa, espiritualista é outro ou não? Posso falar espiritismo espiritualista? Basicamente é espiritismo. E espiritualismo é uma maneira que alguns acham mais chique de falar, para não dizer, eu sou espírita, sou espiritualista. Ok, pode falar. Bom, eu estava lendo assim, eu estava estudando para te entrevistar, é um campo muito amplo, né, o espiritismo, e eu gosto. Então, de vez em quando, quando eu sinto que estou muito assim, sem energia, que sinto que as coisas, porque nós somos energias, né? Claro. E eu vou também tomar um passe, que eu acho aquela imposição das mãos muito boa para a gente, para resgatar um pouco da nossa energia, a gente fica mais leve. Então, eu gosto bastante, admiro bastante o espiritismo. Agora, por que você entrou no espiritismo? O que o levou a essa motivação, a frequentar o espiritismo? Bom, quando eu era garoto, eu morria de medo desse papo de espiritismo. Eu tinha horror, de verdade. Aí o tempo foi passando, eu fui entendendo melhor as coisas, conheci um pessoal muito bacana lá em Santos, na cidade de Santos, e eu falei, poxa vida, não é nada disso, não é muito legal. E você tem o espiritismo desde um treco mais simplóriozão lá, que a gente nem fala, nem comenta. E até você chegar a um nível máximo do espiritismo, que é o kardecismo. Kardecismo. Isso. Há uma diferença muito grande entre as linhas, enorme, né, de espiritismo. Muito enorme. grande, né? Uma ramificação muito grande, né? Fundamentalmente, todo mundo trabalha, os dois trabalham com os espíritos. Só que um trata a coisa de uma forma bastante elegante e os outros nem tanto. O kardecismo é bastante, vamos dizer, educado, para dizer o simples. Ele é bem formal, educado. Agora, quais as primeiras ideias ou causas que te fizeram enveredar por esse caminho? Bom, a vontade de entender o que está acontecendo, por que as coisas são como são, por que as reações são o que elas são. E indo atrás, eu fui buscando informação, respostas, né? Buscando respostas. E conforme você vai fazendo isso, o plano espiritual acaba te impulsionando. O teu anjo da guarda, por exemplo, ele vai impulsionando você. Ele vai te levando mais para frente, você está mostrando mais interesse, ele leva você mais para frente e a coisa vai indo assim. E falando no anjo da guarda, toda pessoa tem um anjo da guarda, não tem? Tem um anjo, quer queira ou quer não, tem. Quem não acredita, né? Não tem importância, o anjo está lá, de qualquer maneira está lá. De qualquer maneira ele está lá. Porque tem muitas pessoas que falam, não acreditam em Deus, mas qualquer coisa que acontece, fala, meu Deus, né? Então, meu anjo, quer dizer que não tem jeito, parece que não acredita, mas na hora chama. E esse dia eu estava preparando essa entrevista aqui com você, eu estava vendo que como que funciona, né, a pessoa, o espiritismo dentro da pessoa falar que nada, quando a gente morre acabou, não tem mais nada, Deus não manda ninguém de volta, acabou. Mas eu estava vendo que diz que eles ficam o espírito fica bem mais próximo de Deus do que a pessoa, do que o humano, né? Diz que ele fica mais próximo de Deus do que a gente após a morte. Eu achei interessante isso, porque eu falei, deve ser aquela
que explica na Bíblia, né? Cada um tem sua casinha lá no céu, tem sua morada. Mas para chegar nessa morada não é brincadeira, né? Eu acho. Na verdade, as pessoas mais evoluídas, elas vamos dizer assim, bem simploriamente, as pessoas mais evoluídas estão em níveis mais altos, estão em locais mais altos, e as pessoas menos evoluídas estão em locais mais baixos. Quem pratica o bem, por exemplo, está sempre lá nas alturas, vamos dizer assim, e os outros não. Os caras que só abusam dos outros, fazem maldade, esses caras estão lá embaixo. Bem simploriamente falando. Bem simploriamente. Tem muitos que falam que as pessoas muito ruins nem saem da Terra, né? Diz que permanecem aqui. Eu ouvi falar. Não acredito. Não sei, porque eu falo que aí a gente vê tantas assim, circunstâncias indesejadas nesse mundo que a Terra há de se acreditar mesmo, né? Porque, por exemplo, como eles estão matando mulheres hoje? Mata mulheres como se matasse uma galinha. Sem dó, não tem. Então, eu acho que essas pessoas não têm outro lugar a não ser o sofrimento quando morrer, porque não é possível, né? E o sofrimento é aqui, né? Não é em outro lugar. Não é em outro então lugar. Ele fica lá fora, ele tem locais de ensino, ele pode aprender, se aprimorar, depois ele vem para cá testar se ele aprendeu de fato, se ele incorporou aquela informação toda que ele recebeu. E não raro a pessoa passou aquele tempo lá, volta para cá, continua tudo igual. Então ele melhorou assim, tiquinho de coisa, melhorou assim 5% do que ele era, 2%, 3%, e não passa disso. Continua Aí fazendo. desencarna, encarna de novo, desencarna, encarna de novo, e fica nessa lenga-lenga e vai subindo de pouquinho. Quando a gente entende as coisas, o que está acontecendo, que foi o meu caso, por exemplo, que eu, com 20 anos de idade, eu já estava cansado de tomar bordoada da vida, né? E eu fui atrás de saber o que está acontecendo, por que é assim. Então, eu enveredei por várias Circunstâncias. ideias diferentes, e o Espiritismo foi chapante, né? Bateu e ficou. Deu a resposta. Isso, porque eu achava, quando era criança, que o Espiritismo é aquele negócio de fazer maldade para os outros, então eu não queria nem passar perto do Espiritismo. E depois que eu cresci, evolui um pouquinho, eu percebi que ali estava a solução de tudo. E eu entrei de cabeça, mas de cabeça mesmo. Olha que maravilha. E venho gastando horas, todos os dias eu penso no assunto diariamente, embora eu não esteja mais frequentando nenhuma casa específica, eu continuo agindo como um espírita. Sim. E acredito que o meu nível já esteja razoável, né? Eu não bato passarinho, não faço essas coisas. Então, a gente vai evoluindo. Vai evoluindo. Conforme você vai evoluindo, mais evolução é dada a você. O plano espiritual te passa, quanto mais aplicado você é no assunto, mais informação você recebe do plano espiritual. Sim. Chega uma hora que você vai falando, puxa vida, mas como é bacana, fica mais bacana ainda, e a coisa vai melhorando. Não sou nenhum Deus, nem um anjinho, nem coisa nenhuma, estou falando isso. Sim. Estou só falando que eu gastei um monte de tempo, graças a Deus eu gastei esse monte de tempo, aprendi um monte de coisa, pude transmitir um monte de informação para muita gente. E isso só faz bem, né? Vai contando pontinho positivo com o chefe lá em cima. Isso é muito bom, né? Como você acredita que as coisas acontecem realmente? Bom, não vou começar lá do começo, porque é muito distante, mas basicamente, na nossa atualidade aqui, né? A pessoa nasce e, antes dela nascer, ela tem um tipo de escrutínio. E ela vai combinar tudo que ela vem fazer aqui dessa vez. Então ela tem um pacotão muito grande de coisas erradas que ela fez e que vai ter que resgatar de um jeito ou de outro. E muitas vezes da mesma família, né? Já vamos falar da família, daqui a pouquinho podemos falar da família. Então, só a pessoa isoladamente. Ela vem aqui para cumprir uma série de coisas. Ela não vai conseguir cumprir tudo, porque... Vem um pacotão, então, junto. Vem um pacote que ela tem que fazer. Esse pacote é de bom tamanho. A pessoa chega aqui, não raro, ela fica empurrando, não faz, e vai andando, e aí a vida começa a dar cacetada na pessoa, né? Então, quando a pessoa vai de boa e vai fazendo as coisas que ela tem, a vida dela fica, vamos dizer, mais feliz, menos contratempo, porque ela não está indo contra o que ela combinou que vinha fazer. Ela está indo a favor. Então, está indo a favor, tem tudo de bom, todo o plano espiritual está ajudando, está
como que parabenizando a pessoa pelo que ela está fazendo. Agora, o assunto de família, por exemplo, né? Nas famílias, presentemente, são os locais onde você tem os maiores encontros e os maiores desencontros. Exatamente. São pessoas que estão lá, por exemplo, e que estão para servir de meio emoliente. E tem, por exemplo, um pai, um filho, uma mãe, dois dentro da família que vieram para resgatar. Eles têm que fazer as pazes, eles têm que se entender. E aqueles dois caras só dão problema. Então, tem um ou dois da família que vão botar pano quente, acertar a coisa toda para poder o treco seguir. Não raro isso não resolve numa única encarnação. Então, na seguinte eles voltam, mas já voltam com menos diferenças e mais amizade, mais amor um pelo outro, e acabam ficando sendo excelentes amigos daquele ponto em diante. Quando a gente acaba enveredando mais firme no kardecismo, a gente vê quanta bondade que existe em tudo, né? A gente deve procurar entender um pouquinho do kardecismo. Ele só tem lições boas, não tem uma lição ruim, não tem nada que não seja maravilhoso, agradável, bom, bonito, útil. Então, quando a gente começa e se embranha, se pegar o coração, aí você vai, que foi o meu caso. Então, eu era uma pessoa qualquer comum, tinha medo de espiritismo e acabei virando um espírita de carteirinha. Eu vou falar o nome, foi uma instituição que eu frequentei chamada Grupo Socorrista Maria de Magdala. Fantástico, campeão, maravilhoso, só dá para ter excelentes recordações, excelentes opiniões a respeito de todo o pessoal que frequentou, que trabalhou e tudo mais. Eu trabalhei lá fiquei muitos anos nessa casa. Eu cheguei a discípulo de Jesus, que é o nível, para quem está começando, o nível máximo é chegar a discípulo de Jesus. Isso já faz tanto, foi nos anos 80 ainda. Nossa. E eu fui continuando depois disso daí. E cada vez você vai buscando mais, vem mais informação para você, mais coisa útil. Quanto mais você vai sendo útil, mais vem coisa útil, você vai crescendo e tudo mais. Não sou nenhum cara maravilhoso, nada disso, não estou falando nada disso. Só que eu era talvez muito menos do que eu sou hoje em dia. Não sou nenhuma maravilha, repito. E esse kardecismo foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. É porque eu acho que a gente alcança uma maturidade, né? Então, é muito fácil a pessoa já contestar. Acaba falando, olha, tem isso no espiritismo? Tá, tem nada. Você é louca, nunca aconteceu isso. Quando morre, acabou. Vai vir só aquilo que Jesus fala, que vem, vai reencarnar. Mas não é bem assim, porque cada pessoa tem a sua religião, cada pessoa tem a sua fé, e tem suas provas assim que conseguiu ter as provas dentro daquela religião, né? Conseguiu receber as palestras, tudo que eu gosto muito das palestras do espiritismo. É o que você falou mesmo. Ela só traz coisa para crescer. É só para engrandecer a alma da gente, o espírito, e a gente vai se reeducando cada dia mais, né? Então, em algum ponto você tem que chegar, ou numa igreja, ou de crente, ou que seja na igreja católica, o espiritismo, mas você tem que acreditar em alguma coisa, né, para redimir os seus pecados. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Porque a pessoa é de outra religião, não quer dizer que ela não encarna e reencarna. Desencarna, encarna. É todo mundo igual. Não tem aquela religião, isso não acontece. Não tem isso, é com todo mundo. Todo mundo reencarna, morre, reencarna e continua nisso aí, até que ele atinja um nível. Se ele gostar da filosofia A, da B ou da C, desde que ele evolua, cada vez que reencarna ele fique uma pessoa melhor, ele não tem necessariamente que ser dessa ou daquela religião, ele pode ser o que ele gostar mais. O que acontece é que no final, hoje em dia você olha, são muito poucas as que aceitam a reencarnação. As que não aceitam a reencarnação, vai passar só um pouco mais de tempo para a pessoa entrar no esquema, não tem como. Acordar. Acordar. Poxa, eu tenho que voltar, né?
Até eu Não, leio. ela volta compulsoriamente, não tem conversa. Ela vai voltar, acabou a gasolina, acabou a bateria dela, ela desencarna, carrega a bateria, volta para cá de novo, vai ficar fazendo isso. Uma bela hora, ela vai entender o que está acontecendo. De boa, ela vai na melhor o que está acontecendo. E daí ela entra no esquema. Eu li aquele livro Repórter do Espaço. Então, o livro que mais me convenceu do Espiritismo, de que a gente volta mesmo. Então, ele explica muito bem, né, que ele sai de uma comunidade lá, chega na casa, ele era um jornalista de nome, teatro, ele fazia tudo. Aí, ele é psicografado para aquela pessoa que morreu aqui, esqueci o nome dela agora. Não sei, ela fez várias. Ela foi uma espírita que psicografou muitos livros, né, de várias pessoas que já se foram. E ele fala que ele estava numa comunidade, aí ele foi para outra comunidade. Naquela comunidade, quando ele chegou, a pessoa que recebeu lá, uma chefe, estava tudo feliz. Não, ai, você veio para cá, que bom, quantos livros eu li da sua passagem na Terra, eu li muitos livros seus, eu assisti muitos eventos seus, que bacana, você chegou. Ele falou, eu não estou chegando agora, eu estava em outra comunidade, fiquei lá 20 anos, 25 anos, não sei o que ele fala, agora eu estou vindo para cá, para ter uma nova missão nesta comunidade. Então ele conta muito bem como que é, que depois que você vai para aquele lugar, o que você tem que fazer para ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa amparada né, por Jesus, até você voltar. Eu achei que é o livro que mais explica o Repórter do Espaço. Eu não sei o autor do livro, mas gostei demais do livro. Eu guardo ele lá debaixo de 7 chaves. Quando a pessoa fala, lê esse livro aqui. Elas vêm, Darcy, será que é assim mesmo? Eu falei, eu acho que é desse jeito, porque explica muito bem, sabe? Muito. E por qual razão você acredita no espiritismo kardecista? Porque nós temos várias divisões, ramificação de espiritismo, que na verdade tem Umbanda, tem o Candomblé, tem várias ramificações, né, do espiritismo. E você foi logo para o kardecismo. Por que tem essa ramificação diferenciada? Que muitas vezes a gente vai num centro de Umbanda, o que eles fazem lá? Para procurar um recurso, por exemplo. Olha, eu queria orar, que está acontecendo isso. Aí é diferente, que às vezes o espírito incorpora e fala as coisas, né? Ó, assim, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Dança, é diferente, né? E o que te levou ao kardecismo? Eu passei em algumas casas antes de ir para o kardecismo. Eu estava falando que eu tinha medo de espiritismo, né? Uhum. Aí eu fui crescendo, perdendo um pouco do medo, e comecei a ver outras casas. Então, Umbanda vi duas vezes, não foi mais do que isso aí. Aí vi a outra, como ela chama... Você acabou de falar o nome aí, minha memória. Umbanda, Candomblé. Candomblé, por exemplo, eu tentei uma vez. Uhum. E eu fui um pouquinho em cada uma. E quando eu entrei assisti uma sessão lá do kardecismo, eu senti uma leveza quando eu entrei. Todos os lugares tinham peso, todos tinham peso, sem exceção. Uhum. Quando eu entrei numa sala, num dia de trabalho do kardecista, eu não acreditei, estava leve, tranquilo, suave. Eu fui falando, as pessoas tinham vibrações diferentes, uhum. A aura das pessoas era diferente. Uhum. E eu gostei da ideia e fui ficando, aí fui começando a trabalhar numa casa, recebi o pessoal, instruía qual era a sala que ele tinha que ir, em função do trabalho, bem simplório. E aí abriram um curso de evangelização. Aí eu, direto, né, fui para fazer evangelização, acabei ficando 4 anos, esse curso durou aproximadamente 4 anos. E eu saí de lá discípulo de Jesus. Uhum. Quando terminou tudo, tinha que fazer, não é coisa simples, não, foi bastante puxado. Uhum. Mas eu saí de lá feliz e com uma quantidade de conhecimento
muito grande, que eu nunca pensei que eu ia conseguir. E que tinha aquilo tudo para aprender. E baseado nisso aí, eu só fui continuando com os pensamentos próprios, conversando com gente gente mais iluminada, e só foi bom. Eu fui guardando um monte de conhecimento que eu fui adquirindo, e fui guardando e retransmitindo na medida do possível, vivendo aquilo de verdade. Porque não é só você guardar, você tem que vivenciar aquilo que você aprendeu, senão você não aprendeu nada. Exatamente. Okay? Então você tem que virar uma pessoa que presta rapidinho. Então, mesmo você tendo sido um cara ruinzinho, que nem eu era ruinzinho quando era jovenzinho, você acaba ficando uma pessoa melhor. É a pessoa mais meiga, né? Mais meiga, mais solícita, amorosa. Mais amorosa. Vou discutir um pouquinho as coisas que acontecem na vida de um casal, na vida. Eu acho que veio para cumprir essa missão, né? Porque até nós tínhamos um vizinho que ele era espírita, mas ele não se dava com a mulher de jeito nenhum, nem a mulher com ele, né? Aí ele falou pro meu marido, lá no Paraná ainda, falou, cara, mas olha, tá duro para eu viver com a minha mulher, muito difícil, duro, que eu sou espírita, eu não posso largar dela, porque eu já vim pedindo para ela aparecer na minha vida. Eu que pedi para ela vir aqui. Falou, agora eu não posso largar, mas está tão difícil, está tão difícil. Você falou um monte agora. É? E é assim mesmo, será? É um pouco mais... Eu vou tentar falar com poucas palavras, porque o tempo é limitado. Quando você está lá, você tem uma série de besteiras que você fez ao longo das suas encarnações. Aí você vai falar com o São Pedro lá do pedaço e vai escolher algumas coisas para você fazer naquela encarnação. Okay? Com quem você vai casar, o que você vai ter de resgate para fazer com aquela pessoa, quem vão ser, se vão ter filhos, quantos filhos, isso é tudo combinado antes de vir para cá. Aí você chega aqui, não raro, a pessoa não quer cumprir o que combinou, né? Chega aqui, tá tudo bonitinho, tem feijoada, chopinho, tem um monte de coisa para fazer na vida, e o cara não quer saber de cumprir o que ele combinou que ia fazer. Aí começa a acontecer as coisas ruins na vida da pessoa. Bom, voltando um pouquinho para trás. Quando a pessoa tem uma diferença muito grande com a outra, o jeito que o chefe lá em cima fala, põe esses dois na mesma família. Põe esses dois na mesma família. Põe os dois na mesma família. Okay? Ou eles vão casar, ou eles vão nascer irmãos, alguma coisa, um é pai, outro é filho. Os dois vão estar na mesma família. É assim que a criação procede. Quando você tem muito problema, você vai acabar na mesma família. Então, na mesma família, você vê dois que se amam, que se adoram, e dois que um não pode ver o outro. Isso é bastante comum. E tem muito. Esses dois que se amam é que vão apaziguar a encrenca dos dois que não se gostam. Isso é muito comum, bastante comum. Nossa. E é a maneira do plano superior lidar com as coisas. A ideia, isso foi uma instrução de Jesus. E nós todos aqui, o nosso caminho é sermos iguais a Jesus. É todo mundo alcançar o nível de espírito de luz. Espírito de luz. Espírito de luz. O espírito de luz é um cara que já tirou tudo que ele tinha de ruim, que ele já não tem mais. Ele é um espírito, agora é um espírito de luz. Teoricamente, um único espírito de luz podia cuidar do planeta inteiro. Não é isso que acontece, porque no desenrolar da vida mundana não dá para acontecer na velocidade da luz, ou mais do que isso. Então, precisa de um monte de espírito de luz para cuidar daqui de quem está encarnado. Por exemplo, o seu anjo da guarda, ele não tem que ser necessariamente um espírito de luz. Se você for uma pessoa legal, ele vai ser um espírito de luz. Mas você pode não ter chegado a ser espírito de luz, e você vai conseguir cuidar de gente que está mais lá para baixo ainda. Você já tem competência, tem uma diferença tão grande de espiritualidade que você consegue cuidar dos caras que são mais pobrezinhos, vamos dizer, pobrezinho de espírito. De espírito, né? Mais grotesco aí. Aliás, o pobre de espírito, quando a gente fala isso, está falando errado. O pobre de espírito é a pessoa, aquele ser humano jamais evoluído, que ele tem a pobreza como sistema operacional, como função dele. Ele não é um cara que vai atrás de dinheiro, fica buscando... Ele é um pobre de espírito, ele não precisa de dinheiro para viver. Ele espiritualmente... Não é que o espírito dele é ruim, não é isso que eu estou dizendo. Ele tem a pobreza como sistema operacional.
Nossa. E sabe quando eu estava falando desse livro aí, O Repórter do Espaço, ele fala no livro que lá para vir de lá para cá é a mesma coisa quando eu estou aqui, você está, e alguém chega para mim, a Darcy, eu acho que não vai durar muito, ela não está bem, ou então, ó, tem a tua amiga lá que acho que não passa da semana que vem. Então fica aquele medo de ir embora, né? Eu tenho medo de ir embora, eu tenho muito medo de partir. Se eu fosse uma espírita com fundamentação como você, talvez eu não teria esse medo. Então, diz que para vir de lá para cá é a mesma coisa, diz que a pessoa tem medo, está numa sala fazendo reunião e diz que fala assim, olha, está chegando a hora de você ir. Nossa, diz que aquele medo, aí acompanham elas até... Na realidade, não tem que ter muito medo, porque você sabe quem vai ser seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, tudo. Você está sabendo tudo, você está sabendo, você combinou o que você vai resgatar. Você não veio aqui a passeio, ninguém vem aqui a passeio. Então, todo mundo vem aqui para resgatar. O resgate melhora o espírito. Essa é a ideia. Então, não tem por que ter medo se você já sabe o que vai fazer, o que vai acontecer, com mais ou menos quanto tempo você vai viver e tudo mais. Você já sabe disso. Já sabe tudo. Antemão. Mas daqui, a gente chegou aqui e não sabe mais nada, né? Ah, sim. Esse é o processo que tem. Primeiro, para todo mundo ter a mesma condição. Não pode um lembrar, o outro não lembrar. Então, todo mundo vem com a mesma condição. É apagada a memória da pessoa. Então, tudo que aconteceu nas vidas anteriores é apagado. Apagado. Ela vai ter alguma indicação durante a vida dela. Espiritualmente, ela consegue saber alguma coisinha a mais, assim, mais assado, ela vai acabar sabendo. Mas apaga tudo dela. Então, ela chega aqui zerada, que nenezinho não sabe nada. E começa de nenezinho. Quando ele vai crescendo, automaticamente ele vai tendo algumas reações que vêm com ele, que não tem como tirar aquilo lá. Por exemplo, a pessoa tem uma animosidade qualquer com a outra, né? Então ela não sabe, ela esqueceu aquilo tudo. O pai e o filho não se dão. Um exemplo bem comum. Pai e filho não se dão, mas de jeito nenhum. Os dois vieram para cá e a memória deles antiga foi apagada. Foi apagada. Só que os dois chegam aqui e um não gosta do outro, continua um não gostando do outro. É meio que natural isso aí. Sei. E aí eles vão ter que se arrumar, porque a ideia é eles se arrumarem aqui. Então, eles estão aqui para se consertar, não por outra coisa. Nossa, isso tudo é muito complexo. E é igual para todo mundo. Ninguém chega aqui sabendo o que vai ter que fazer. E quando você fica mais esperto, em termos de mais educado espiritualmente, você acaba percebendo que tem uma pessoa na sua família que só torra a sua paciência. Então você vai, já joga um cor-de-rosa em cima da pessoa, uma nuvenzinha cor-de-rosa em cima dela, sempre, você vai fazendo isso sempre, a pessoa automaticamente vai absorvendo aquele amor que você jogou ali, ela vai ficando menos... Vai mudando, vai melhorando. Já aconteceu isso comigo. De assim, minha irmã pegar muito no meu pé e ela acha que ela mudou. Mas não foi ela, fui eu que mudei. Então as coisas ficaram bem leves. Eu falei assim, é bem complexo, mas essa é a verdade. A gente que aqui está mais acima na escada tem que mudar, em função daquela que ainda não tem esse conhecimento, né? Isso aí, você tem que melhorar mais aí, ficar melhor. Essa é a ideia. Pois é, Fábio, está terminando o nosso horário aqui, mas eu gostei demais. Fábio, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito essa oportunidade, essa nova oportunidade. Muito obrigada. Uma boa tarde para os nossos internautas. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela assistência. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau.